imediato dar início à próxima sessão, o painel jurídico. Vamos falar sobre atualizações. Neste próximo painel, nós iremos tratar dos retrospectos e expectativas dos processos da associação no âmbito judiciário, além de temas que norteiem as áreas previdenciárias e tributárias. É nossa satisfação convidar para coordenar os trabalhos dessa próxima sessão a coordenadora jurídica da ANBEP, Liliane Marques. Convido para que se acomode. Em nome dela, recebemos os componentes deste painel do Santoro Advogados, Tatiana Almeida Castro Alves. Seguimos convidando do Coelho Advogados, Marcos Coelho. Marcos Coelho, já devidamente apresentado, subindo ao palco. E convidamos também o diretor jurídico da ANBEP, Jerônimo Rodrigues. Teremos ainda a participação virtual de Marcelise Azevedo, do Mauro Menezes Advogados, que virtualmente recebe também nossas calorosas palmas. Lembramos que perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento dos participantes online pelo chat na própria plataforma e os participantes aqui através do QR Code que já receberam. Passado esse breve aviso, então, Liliane, o painel é todo seu. Bom dia, ambepianos, bom dia, painelistas. Agradeço muito a presença de vocês, do escritório Santoro Advogados, escritório Coelho, da doutora Marcelise também, que teve um contratempo com o voo e não pôde estar presente aqui, mas está nos acompanhando remotamente e fará sua participação, assim, também de forma remota. Tá? É uma enorme satisfação estar aqui no primeiro evento ANBEP 360. E também ter a oportunidade de mediar o painel jurídico, onde traremos muitos assuntos relevantes e atualizações para os nossos associados. Teremos desafiadores temas para discutir aqui no nosso painel. O nosso painel ele irá funcionar da seguinte forma. Os escritórios terão 15 minutos, cada um, para poder trazer as atualizações dos nossos processos e contribuições sobre os temas que norteiam os âmbitos previdenciário e tributário. Ao final das apresentações, trarei perguntas dos nossos associados. Para dar início, eu gostaria de abrir o nosso painel jurídico e convido o diretor jurídico da ANBEP, Dr. Jerônimo Rodrigues, para fazer uso da palavra. E, primeiramente, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Doutor Jerônimo, como diretor jurídico de uma associação com mais de 30 mil associados do Sistema Petrobras, gostaria que o doutor passasse para a gente qual a sua visão de como podemos fortalecer cada vez mais perante as adversidades e ameaças que sofrem os participantes dos fundos de previdência complementar fechados. Fique à vontade, por gentileza, a palavra é sua. Bem, gente, é um enorme prazer estar aqui, na presença de vocês, participando, acima de tudo, como ambepiano e, eventualmente, como diretor jurídico da ANBEP, para dizer a vocês o seguinte, fazendo uma breve relato de como é a diretoria jurídica da ANBEP. Ela foi criada no papel há alguns anos atrás e só foi existir na prática a partir da posse da nova diretoria em janeiro de 2023. O que é que nós encontramos? E eu me permito fazer esse breve retrospecto, porque eu não conheço a muitos dos ambepianos, conheço alguns ambepianos, né? Trabalhei 48 anos direto na Petrobras, sem interrupção,
participei das conversas que precederam a criação da ANBEP. Eu era subordinado de uma pessoa excepcional, era colaborador da gerência dele, Antônio Ferreira Baixo, que foi quem idealizou e fundou a ANBEP há mais de 40 anos atrás. E tenho um carinho enorme pela ANBEP, o que me fez aceitar o desafio de concorrer a nessa chapa, e a esse desafio imenso, 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 que é ser diretor jurídico da ANBEP no cenário atual que é vivido por cada um dos participantes. Eu sou vítima dos PEDs, eu e minha família, vítima real, sentida, sofrida, e o nosso trabalho foi, primeiro, implementar uma diretoria jurídica do ponto de vista de logística e operacional. Nós estamos terminando o nosso 2º ano de mandato, de um total de 4. Sistematizamos toda a atividade contratual da ANBEP, que era esparsa, digamos assim, tem uma sistematização adequada, tem as obrigações internas que a ANBEP tem que ter a cada contratação. Sistematizamos procedimentos internos envolvendo a relação com os poderes sociais da ANBEP, ou seja, o Conselho Deliberativo, a diretoria, o Conselho Fiscal e os supervisores e coordenadores dos regionais e os respectivos empregados. É um trabalho imenso, a gente já está em fase bastante avançada de sistematização da atividade jurídica e transcende os aspectos jurídico-legais, dada a conjuntura que cada um de nós sofre, a grande maioria dos presentes, mas está em fase final de organização, do ponto de vista interno, sentindo a obrigação de fazer essa prestação de contas de uma diretoria recém-iniciada a nível operacional, por uma questão de que cada um de vocês tenha conhecimento dos trabalhos que a gente desenvolve. O nosso trabalho é um trabalho que transcende os aspectos jurídicos e legais. Nós trabalhamos exatamente, aproveitando aqui o Henrique colocou e outros companheiros colocaram, nós só temos um caminho em relação aos PEDs. É a apresentação de recursos financeiros por parte da patrocinadora. Não tem outra palavra. Esse é um enfrentamento. Esse enfrentamento eu venho tendo pessoalmente desde 2018, quando eu nunca olhei o meu contra-cheque, nos 48 anos de Petrobras. A minha confiança sempre foi restrita na Petrobras. Nunca, sem exagero nenhum, nunca. A partir de 2018, eu fui obrigado a olhar o meu contra-cheque, porque eu e a minha família estávamos sendo vítimas desses planos de equacionamento, desses déficits dos quais nenhum de nós participou. Muito bem. Por que eu falo em enfrentamento? Porque, independente de todos os aspectos jurídicos, judiciais envolvidos pelos PEDs, nós temos, a realidade é essa, limitações de ordem legal que dificultam a solução que hoje a Petrobras quer encontrar. Eu posso testemunhar que há essa intenção. A Petros quer encontrar, as federações querem encontrar, os sindicatos querem encontrar, a ANBEP quer encontrar, as associações querem encontrar, aí incluída a FENASP. Nós participamos, a ANBEP, através do presidente Barreto, da minha pessoa, nesse GT. Tão mal explicado para vocês, por conta de um acordo de confidencialidade que nos obriga a não falar muito. E eu sou de colocar
nos meus 48 anos de Petrobras e nos 10 seguintes, eu coloco as coisas sempre com muita transparência, com muita clareza. Nosso Conselho Deliberativo sente isso na pele, no bom sentido, que eu coloco, independente da hierarquia dos poderes sociais, sempre tive um relacionamento muito claro e espontâneo. Primeiro, com a diretoria da qual eu participo. Segundo, com o Conselho Deliberativo. E um pouco com o Conselho Fiscal, que os nossos problemas operacionais e financeiros são muito prementes. E a gente tem que se entender internamente para chegar a um posicionamento firme, operante, junto à Petrobras e junto à Petros. A ANBEP participa desse GT, muito incompreendido, até pelas restrições de transparência, de informações que o acordo de confidencialidade exigiu, e era pegar ou largar, não tem o que esconder. Ou a gente aceitava esse acordo de confidencialidade e entendia as razões dele, pela dimensão da Petrobras, porque nós teríamos acesso a informações altamente relevantes, com repercussões no mercado acionário, no mercado competitivo, no mercado de petróleo a nível global, por envolver a Petrobras, uma das maiores companhias do ramo a nível global. A gente aceitou, apanha muito por conta dessa confidencialidade, mas a gente continua firme. O enfrentamento existe, junto à Petrobras, junto à Petro, junto a quem pode ajudar a resolver. Junto também às entidades governamentais e regulatórias, Previc, SESC, no último degrau, o TCU. Nós estamos prontos para isso. A ANBEP como entidade e a diretoria jurídica como assessora da ANBEP nessa área. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Para responder, em parte, essa pergunta danada que Eliane fez, o que a gente vê como saída para as PEDs? Só tem uma. E como advogado, eu às vezes apanho de colegas advogados, alguns não entendem. Aqui, a doutora Tatiana, que no momento ainda não chegou, a gente discute muito a necessidade desse enfrentamento, paralelamente, bom que vocês guardem, paralelamente às ações judiciais já em andamento e, eventualmente, outras que venham a ser interpostas. Mas o que acontece? O que acontece? Foi colocado pelo Marcão, e foi colocado pelo Dimitri, e foi colocado, en passant, pelo Henrique, as consequências que as decisões favoráveis aos participantes a nível judicial trazem para os resultados da ANBEP. Resultados esses que são nossos resultados. Mas a gente tem que enfrentar isso. A gente não pode se render a uma dificuldade que pode surgir de sentenças judiciais. Essa realidade existe. Mas a realidade maior, predominante, absolutamente predominante, é que a Petrobras precisa portar recursos acima e além dessa bendita paridade. Não há outro caminho. Não há outro caminho. A Petrobras sabe disso, nós temos colocado isso com clareza. Vamos colocar de novo, junto a essa nova presidente, com todos os outros diretores através do trabalho. Nós participamos dos contatos com esses diretores, informamos a eles o nosso ponto de vista. A preocupação deles é tentar, dos que já saíram, com a saída do Jean Paul, e dos que ficaram, presidente Magda, é resolver. Mas há dificuldades que têm que ser equacionadas e resolvidas, e esse GT formatou 3 alternativas que
estão sendo discutidas na comissão quadripartite, também incompreendida, como foi o GT, é uma realidade, mas que é uma realidade que a gente tem que enfrentar, essas incompreensões. Então, o que vai acontecer? Para que essas dificuldades que a doutora Liliane colocou como pergunta, só tem uma saída: participação. Todas vocês que estão aqui, nesse momento, estão participando. Mas os ambepianos, os associados, os sindicalizados, todos têm que participar. E essa participação ainda é muito diminuta. Não existe negociação sem uma dose de ameaça inteligente. Não é aquela ameaça que nos ofende, colocada diante. É colocar com clareza que nós temos que reagir. Nós temos que deixar claro que a gente tem que utilizar o nosso poder de mobilização e de argumentação. Doutor, desculpa, mas então, o tempo já avançou. Vou terminar. Peço desculpas por eu ter me alongado e vamos dar início aí à apresentação. Obrigada, doutor Jerônimo. Obrigada pelas considerações. Tá? E dando seguimento às nossas apresentações, eu convido a doutora Tatiana Castro, do escritório Santoro Advogados, que irá nos trazer os retrospectos e expectativas sobre a Ação Civil Pública, a ACP, distribuída em 2018, que pretende o reconhecimento de que a cobertura dos resultados negativos observados no âmbito da Petros não pode ser atribuída aos seus participantes. Doutora, fica à vontade, o palco é todo seu. Obrigada, Liliane. Bom dia a todos. Meu nome é Tatiana, como já foi apresentada. Eu coordeno 2 grupos lá no Santoro Advogados, um grupo tributário e um grupo cível. E dentro dessas ações que eu acompanho, que a minha equipe acompanha, está essa ação civil pública da ANBEP, que nós ajuizamos em 2018. Né? Tive a oportunidade de estar aqui na ANBEP antes do ajuizamento dessa ação, para tentar esclarecer um pouco o que seria o objeto do contrato, o que seria o objeto da ação, mas a gente teve algumas modificações aí durante esse tempo, já após o ajuizamento da ação, então acredito que seja muito importante que vocês saibam esse trabalho que está sendo feito, o que já foi feito, né, e as perspectivas aí para o que a gente tem com essa ação. Essa ação civil pública, como eu disse, ela foi ajuizada em 2018, inclusive antes de ser implementado o primeiro plano de equacionamento, e ela tem por objeto, sobretudo, retirar dos participantes e assistidos a necessidade de recomposição de um déficit, de uma parcela do déficit, que foi objeto de atos de condutas, né, dolosas ou culposas, que geraram aí danos bilionários aí para o fundo, né, não só a Petros, mas para todos os fundos de pensão, como a gente viu, né, com o relatório da CPI dos fundos de pensão, que foi o primeiro que a gente tinha quando ajuizou essa ação, e, posteriormente, com a Operação Greenfield, todos esses atos foram ainda confirmados. Então, o objeto seria, basicamente, de forma bem simples, que fosse retirada essa parcela que impactou no déficit que estava sendo equacionado aí entre participantes e assistidos e patrocinador, assim como qualquer causa que deu qualquer outro valor que foi objeto de fatores conjunturais, né? Então, tudo estava sendo tratado de uma mesma forma, sem considerar que havia sido atos dolosos, condutas dolosas direcionadas exatamente a causar danos ao fundo. Então, principalmente era isso, né? Sobretudo era esse o objeto. Então, a gente fez um pedido de tutela provisória, no sentido de que não fosse implementado o plano de equacionamento, o primeiro plano de equacionamento, até que isso fosse apurado, até que esses valores fossem retirados desse montante. A tutela provisória ela foi indeferida, né, num primeiro momento. A gente tinha uma perspectiva boa, porque atuamos também para outras associações e havíamos conseguido, em 2 ações liminares nesse sentido, de interromper o plano de equacionamento, mas, no caso da ANBEP, nós não obtivemos esse êxito e o fundamento, basicamente,
foi o artigo 21 da Lei Complementar 109, que determinou o equacionamento igualitário, e, sobretudo, essa questão que foi trazida aqui pelo pessoal da Petros, né? Nós estaríamos buscando uma medida que impactaria nos próprios participantes e assistidos. Tudo isso que foi falado aqui é falado para o judiciário. O juiz escuta essa mesma situação, né? Essa mesma colocação. Isso vai piorar, isso vai, como foi usado na própria decisão, causar um caos na gestão dos recursos. Isso foi até mencionado na decisão. Então, a gente encontra uma dificuldade em que o judiciário, no momento em que recebe uma ação complexa, de forma provisória, precária, dê uma decisão que cause tanto impacto, sobretudo para os próprios autores da ação, né? Então, nesse sentido, foi que a gente encontrou essa dificuldade. E, mesmo interpondo o recurso ele não foi julgado definitivamente, ele teve apenas uma decisão também liminar, que manteve o indeferimento da tutela provisória. Então, diante desse cenário, que a gente já tinha em 2 instâncias uma negativa, e, à época, havia uma ação civil pública que também tinha sido ajuizada pela FENASP, aqui no Rio de Janeiro, com uma decisão positiva, em conjunto com a diretoria à época, nós optamos por fazer um pedido de assistência nessa ação, para que a gente pudesse também atuar aqui no âmbito do Rio de Janeiro e que essa decisão, via de consequência, fosse também estendida aos associados da ANBEP. A gente fez esse pedido, que inicialmente também foi indeferido, sob o fundamento de que, basicamente, eles tinham um receio de que todas as entidades, onde tivesse uma decisão liminar, também pedisse assistência e isso tumultuasse o processo. Então, basicamente, era esse o fundamento. A gente recorreu, demonstrou que a própria lei da ação civil pública autoriza essa assistência de entidades em uma ação proposta por outra e conseguimos, então, entrar como assistentes nessa ação. Porém, essa liminar não chegou a ser estendida aos associados da ANBEP, porque ela também foi reformada, né? Tanto pelo Tribunal aqui do Rio de Janeiro, quanto depois, em suspensão de liminar, ela foi definitivamente até atualmente, né? Esse processo ainda não finalizou, continua ainda suspenso. Paralelamente, nossa ação continuou andando, nem esse recurso que a gente interpôs, nem esse pedido de assistência paralisaram essa ação. O que aconteceu é que nós entramos com essa ação não só contra a Petros, a Petrobras, as patrocinadoras, né, a Petrobras Distribuidora, mas também contra os réus que se beneficiaram desses atos, exatamente no sentido de evitar esse tipo de argumento. Vocês vão pedir para a gente para parar de pagar e quem vai resolver esse problema, né? Então, a gente colocou todas essas pessoas, são 10 réus no total, e a gente encontrou bastante dificuldade nesse período de citação, porque culminou de o Ministério Público também estar ajuizando diversas ações de improbidade, ações penais, em que essas pessoas eram réis e acabaram se esquivando das citações. Então, a gente encontrou bastante dificuldade para encontrar os endereços. Um dos réus foi citado em via pública, um outro réu estava fora do Brasil, então isso demanda um tempo, uma expedição de uma carta rogatória para que ele seja citado, mas, finalmente, a gente conseguiu que todos fossem citados. Chegamos até a cogitar, à época, retirar alguns réus para dar um andamento na ação, mas conseguimos, ao final, citar todos os réus. Eles apresentaram as contestações e nós tivemos a oportunidade de apresentar a réplica, na qual a gente não só impugnou os argumentos deles, né, como a gente também conseguiu juntar bastante documento, porque já nessa fase, já nessa época, a gente tinha muito documento que tinha sido publicizado pelas ações ajuizadas pelo Ministério Público, porque eles ficaram por muito tempo em sigilo durante a operação, e quando a gente foi apresentar a réplica, a gente já teve acesso a esses documentos, e a gente conseguiu juntar para corroborar com a nossa instrução probatória, para já facilitar a nossa instrução probatória, né? Muitos relatórios, laudos tinham sido já elaborados pelo Ministério Público, e nós conseguimos, então, fazer trazer esses documentos para o processo, né? Depois da apresentação da nossa réplica, a gente teve algumas questões processuais que atrasaram um pouco aí, né? Vem atrasando, porque até a última decisão foi nesse sentido de incompetência. Um dos juízes entendeu que
teria que ser remetido o processo aqui para o Rio de Janeiro, depois isso foi reformado em recurso. Alguns juízes, para quem foi distribuído, se consideraram suspeitos. Então, assim, são questões processuais que acabam atrasando um pouco também esse trâmite e que não estão muito sob a nossa alçada, né? Um juiz se considera suspeito ou incompetente, mas a gente acredita que agora isso se firmou. A última decisão de incompetência era só uma questão de distribuição de matéria ali mesmo dentro do TRF da primeira região, e a gente vai conseguir adentrar aí na instrução probatória para dar seguimento agora nessa fase que é tão importante, né? Um outro tópico que foi pedido para que seja abordado é como ficou o comportamento do judiciário nesse período, né? Como se comportou o judiciário, porque até então, quando a gente ajuizou essa ação, não tinham ações desse tema, né? Era um tema inédito, era um tema novo, e a forma da gente analisar esse comportamento do judiciário é verificando como foram as decisões nos outros processos que a gente também acompanhou, né? Então, uma delas, como eu disse, foi a da FENASP, que a gente atuou como assistente litisconsorcial, que teve essa decisão liminar. Posteriormente, ela foi parcialmente reformada pelo Tribunal do Rio de Janeiro, que reduziu, né, a contribuição em 50%, mas a Petros ajuizou essa suspensão de liminar no STJ, que acabou suspendendo não só essa decisão, como houve uma extensão de efeitos a todas as liminares do Brasil, né? E essa decisão ainda persiste, está pendente de recurso no Supremo Tribunal Federal ainda, acredito que o último recurso, mas ela foi mantida. Houve também foram ajuizadas inúmeras ações, né, tanto por entidades como por pessoas individualmente. E houve quando teve essa decisão estendendo os efeitos da suspensão de liminar, uma pessoa individualmente entrou com um mandado de segurança contra essa decisão. E por que é importante a gente falar desse mandado de segurança de uma pessoa? Porque ele obteve uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal. À época, o Supremo entendeu que essa suspensão de liminar não seria cabível. E, então, surgiu essa decisão. Acredito que até é bom esclarecer, porque muitas vezes a gente recebe muitas mensagens no WhatsApp, alguém conseguiu uma decisão, mas essa decisão ela não adentrava o mérito da ação, ela não dizia se as pessoas tinham direito, se não tinham direito. Ela simplesmente entendeu que não era o caso de uma suspensão de liminar, porque a Petros não estava atuando em interesse público, mas em interesse privado, e isso, então, não comportaria suspensão de liminar. Essa decisão também foi reformada em recurso, também não houve apreciação de mérito do tema, mas simplesmente entenderam que caberia a suspensão de liminar, e a decisão foi mantida. Houve também a instauração de um incidente, na verdade foram dois, mas eles são conjuntos, são julgados conjuntamente, de resolução de demandas repetitivas, também por meio de uma ação individual foi feito esse pedido, né, o que é bem ruim, porque as entidades estão muito mais preparadas para uma ação assim que impactará a todos, né? Porém, foi feito esse pedido, ele foi admitido, e esse IRDR, muitas entidades tentaram entrar como amicus curiae, né? O amicus curiae ele atua como um terceiro que auxilia no processo, que presta esclarecimento. Então, as entidades, vendo que uma ação individual seria objeto de um IRDR, acabaram pedindo, algumas conseguiram, mas as outras não. A ANBEP foi uma das que pediu, mas a gente não teve pedido deferido, exatamente com esse fundamento, né, de que já tinham entidades participando aí como amicus curiae, com representatividade, que poderiam atuar nessa condição. O IRDR, há pouco tempo, agora uma decisão bem recente, foi julgado. Infelizmente, não foi uma boa decisão, né? Foi uma decisão que entendeu que, pela regularidade dos planos de equacionamento e pela proporcionalidade das contribuições. Então, foi uma tese fixada que impacta em processos no Rio de Janeiro, a princípio, porém, provavelmente será objeto de recurso, e esses recursos eles suspendem os efeitos dessa decisão até que sejam julgados pelos tribunais superiores. A gente acredita que eles serão apreciados nos tribunais superiores, mas precisamos aguardar para ver o que será apreciado. Se será apreciado o mérito
pelo STJ, porque, no caso de ser apreciado pelo Tribunal Superior, isso pode impactar ações que não só no Rio de Janeiro. Mas, a princípio, o que a gente tem é uma tese fixada aqui para o Rio de Janeiro, que provavelmente ficará suspensa até o julgamento desses recursos, não tem impacto na nossa ação civil pública inicialmente. E houve também as ações ajuizadas pelo Ministério Público, no âmbito da Greenfield, foram ações penais, ações de improbidade. Também não se tem ainda decisões definitivas nessas ações, são ações que, assim como a nossa, tem muitos réus, são ações que demandam uma instrução probatória grande também, então a gente não conseguiu ainda ter nenhuma decisão definitiva para saber como vai se posicionar o judiciário aí nessas ações. Elas estão todas na mesma vara, então acredito que quando a gente tiver uma, a gente já consegue ter uma ideia aí do que virá. Então, em suma, assim, né, o comportamento do judiciário é o que eu coloquei para vocês. O judiciário recebeu ações, muitas ações, e, de um lado, tinha uma situação que é sensível, que sensibiliza, que quando a gente vai lá como uma voz de vocês, né? Nós somos a voz de vocês no judiciário. Então, a gente fala o que está acontecendo assim, na real mesmo, né? Assim, numa forma bem simples de falar. As pessoas estão pagando 2 vezes, elas estão pagando o que elas já pagaram e que estão que usurparam e estão agora novamente falando, olha, o que vocês pagaram não deu e a gente precisa que vocês paguem de novo, né? Então, assim, em suma, é isso que acontece. A gente leva isso dessa forma para que fique claro, porque a ação é técnica, a ação é complexa, mas a gente tenta levar a voz de vocês para que isso sensibilize e sensibiliza, né? Porém, a gente tem do outro lado a Petros, já vou finalizar, a Petros trazendo essa outra posição, no sentido de que isso não é possível, isso não é sustentável, que isso aumentará o prejuízo para os próprios participantes e assistidos. Então, numa decisão precária, numa decisão de início, é difícil a gente obter esse provimento exatamente por isso, né? Eles esperam uma instrução probatória, uma dilação probatória, para conseguirem vislumbrar melhor o que fazer nesse caso. Então, atualmente, a gente tem um judiciário cauteloso no sentido de deferir liminares para que interrompa o plano, para que suspenda, exatamente no sentido de evitar um prejuízo maior, né? Então, esse é o nosso principal desafio. E as perspectivas, aqui vou ser bem rápida, é só um resumo mesmo do que tem ainda para acontecer na ação. Meu tempo já está se esgotando, mas, em suma, a gente agora precisa dar andamento nessa instrução probatória. A gente vai tentar simplificar ao máximo para obter uma sentença o quanto antes, porém, a gente também não pode deixar de fazer uma perícia, de demonstrar o direito, porque realmente é uma situação complexa que a gente precisa deixar muito comprovado. Então, a gente parte para esse momento, né, em que a gente vai indicar as provas e eles vão analisar o que será deferido, o que não será, e, então, para ter uma sentença que a gente pretende que seja uma sentença coletiva, que defina o que deve ser retirado do plano de equacionamento, e as questões individuais, valores que tenham que ser ressarcidos, fique num incidente, que é a liquidação de sentença, que pode tramitar provisoriamente, mesmo antes do processo acabar, para apurar, para que não atrase a conclusão dessa ação. Então, em suma, é isso. Também aguardar, como eu já falei, o resultado das ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal, para ver como o Judiciário vai se comportar, porque, com certeza, isso também impactará bastante na nossa ação. Eu agradeço, a Liliane já está me cobrando o tempo, agradeço a oportunidade de estar aqui, de conseguir esclarecer um pouco para vocês. Acredito que tenho muitas dúvidas, eu não consegui abordar tudo que eu gostaria com todo o detalhamento, mas acredito que nas perguntas também posso esclarecer o que ainda ficou. Agradeço ao doutor Jerônimo, a Liliane, pela participação. Obrigada a vocês. Bom dia. Obrigada, muito grata, doutora Tatiana, por nos trazer atualizações de grande relevância. Antes de chamar o doutor Marcos Coelho, só um momento, doutor Marcos. O doutor Jerônimo quer dar uma palavrinha. Doutor, 2 minutos. Não vou levar nem isso, gente. O que ocorre? Eu devo uma explicação
aos participantes que estão aqui fisicamente e a aos assistentes que estão acompanhando por via virtual. Para uniformizar, organizar um evento como esse é complicado. E, como jurídico, nós tínhamos que organizar a apresentação dos escritórios contratados pela ANBEP ao longo dos anos. Tá? E aí nós criamos um roteiro para que vocês entendam os tópicos que, por exemplo, a doutora Tatiana acabou de apresentar. Todos os 3 escritórios têm que seguir, como sinalização de tópicos, o retrospecto de como andou e como está o objeto da contratação no âmbito judiciário. Eu sou questionado diariamente dezenas de vezes com essa pergunta. E aqui, na primeira apresentação da doutora Tatiana, ela fez um relato completo com relação a essa ação. O segundo tópico, válido para os 3 escritórios, comentários sobre a percepção do escritório em relação ao comportamento do judiciário no que se refere ao objeto da ação contratada. Isso é extremamente importante, porque a gente também é bombardeado, ANBEP, Jerônimo, doutora Liliane, como é que está, qual é a visão do judiciário? Também acabou de ser apresentada essa visão, sob o ponto de vista da doutora Tatiana. Terceiro item é as expectativas do escritório contratado, que são as nossas, para isso eles foram contratados, quanto à definição da ação envolvendo tendências e prazos. A doutora Tatiana também colocou isso com muita clareza, em função das indefinições próprias desse tipo de ação. Mas o que podia ser definido, ela colocou com clareza. E considerações finais que ela também acabou de fazer. Então, os 3 escritórios vão seguir esse roteiro, que vocês podem acompanhar religiosamente, porque ele seguramente será seguido. Marcos, fica à vontade, a palavra é sua. Bom dia, doutor Marcos. Doutor Marcos é do escritório Coelho Advogados, né? Eu gostaria de ouvir o doutor com relação à ação pública ajuizada em 2022, né, que tem como objeto declarar a nulidade do dispositivo das portarias Previc 341 e 342, as quais determinam a supressão do artigo 48, inciso 8, dos regulamentos dos PPSPs. Doutor, gentileza, a palavra é sua. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, agradecer a presença de todos, porque é sempre importante essa presença, porque a diferença, no final, é essa turma que está aqui que vai fazer, reivindicando, batendo na porta da Petros, da Petrobras e levando a informação. Até porque as pessoas só podem desenvolver o seu direito a partir do momento que elas têm conhecimento dele. Então, parabenizar a ANBEP, porque realmente é fundamental a presença de todos aqui, e a casa cheia, né? Isso daí tem muita importância. A ação que eu vou falar é uma ação que o nosso escritório foi contratado na ocasião que entrou em vigor o regulamento do Plano Petros repactuados e Plano Petros não repactuados no ano de 2020. Então, deixa eu passar o slide, né, para explicar melhor. Então, o que aconteceu? Em 2022, nós ingressamos com uma ação na Justiça Federal e o objetivo da nossa ação era justamente ver declarada que a Previc não teria legitimidade, quando editou a portaria 341 e 342, de excluir o artigo 48, inciso 8º. E por que isso? Porque quando ela editou a portaria 341 e a 342, ela determinou, quer ver? Vamos lá. Ela homologou os novos regulamentos, não repactuados, repactuados é igual, com exceção ao artigo 48, inciso 8º. O que é que nós defendemos? Primeiro de tudo, a fundamentação, inadequação ao parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar 108. O que a Lei Complementar 108 trata nesse dispositivo? Trata de contribuição normal. O que o artigo 48, inciso 8º, trata no regulamento? Ele institui um compromisso da patrocinadora quando o plano é impactado em decorrência da política de RH. Então, vou dar um exemplo aqui, níveis salariais, né? A partir do momento que foi concedido níveis salariais, os aposentados obtiveram esse reajuste, que seja através de uma decisão judicial,
que equipara eles aos trabalhadores ativos, acaba impactando diretamente o plano. Então, justamente para suprir, para custear esse valor, né, esse recurso que o plano precisa, que foi instituído o artigo 48. E aqui, o dispositivo que eles fundamentaram essa exceção foi um dispositivo que trata da contribuição normal. Existe uma discussão muito grande em relação a isso, que eu vou falar mais um pouquinho. E a portaria 342 repetiu a mesma situação. Tá? É que uma portaria homologou o regulamento de não repactuados e outra portaria de repactuados. Tá? Hoje o regulamento vigente já é outro, depois eu vou falar ao final. O que diz o artigo 48, inciso 8º? Prestem atenção. As patrocinadoras, ou seja, é um dispositivo diretamente direcionado às patrocinadoras. No caso de serem insuficientes os recursos do plano Petros, do sistema Petrobras, aqui eu coloquei só o exemplo não repactuado, né, mas no texto do repactuado trata repactuados, assumirão a responsabilidade de encargos adicionais na proporção de suas contribuições para a cobertura de quaisquer ônus decorrentes das alterações introduzidas em 23 de agosto de 1994, pelo Conselho de Administração da Petrobras. O que acontece? Essa data aqui eu acho que está errada, salvo engano, foi 84, tá? Mas eu não sei de onde eu peguei, mas está errado, foi 84. O que aconteceu? Nessa ocasião, em 1984, foi instituído lá o artigo 41, dentre outros, que assegurou a isonomia entre o trabalhador ativo e o aposentado. Qual o objetivo da empresa fazer isso? Assegurar que fosse retida aquela mão de obra, senão a pessoa ia procurar uma vantagem em outras empresas, alguma situação mais vantajosa, e, além disso, trazer um pouco mais de conforto aí para os assistidos, né, um pouco mais de segurança na ocasião que passasse a receber sua suplementação de benefício. Com essas portarias em 2020, veio uma preocupação muito grande, porque, extraiu-se o artigo 48, inciso 8º, não que ele tenha sido muito eficaz no dia a dia, né, eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, mas, a princípio, a gente está ali perdendo direito. E, além disso, um dos pontos que eu coloco aqui, não pode simplesmente a Previc, como órgão fiscalizador, suprimir um dispositivo que trata de custeio. É básico na Previdência. E é básico que, se a gente vai tirar uma fonte de custeio, a gente tem que ou readequar todo o regulamento, ou então substituir por uma outra fonte de custeio, o que não aconteceu. Então, quais foram os fundamentos da nossa ação judicial? Primeiramente, o regulamento, com o artigo 48, inciso 8º, lembrando que esse artigo 48, inciso 8º, já foi inciso 9º, o texto ele é o mesmo, né, mas ele já mudou algumas vezes, já foi inciso 10º, por aí vai. Mas o regulamento elaborado em 2020, ele foi aprovado pelo SESC, Secretaria de Empresas Estatais, foi aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Petrobras, da Petros, e simplesmente veio lá a Previc, como mero órgão fiscalizador, e falou, tire isso daqui. Ou seja, primeiro fundamento jurídico da nossa ação é o absurdo que aconteceu no ato dessa homologação do regulamento, com exceção. Tá? Segundo ponto, todos os regulamentos anteriores aprovados também estavam na vigência da Lei 108 de 2001, ou seja, até 2020, todos eles continham o artigo 48, inciso 8º. E agora, em 2020, a Previc decidiu que ela está ali ferindo a norma, né? Ou seja, ela não percebeu isso nos 20 anos que antecederam, os regulamentos que antecederam nos últimos 20 anos e que são posteriores à Lei 108, 109, inclusive à Constituição, né? Então, no meu ponto de vista, é um fundamento bastante forte para que a gente tivesse êxito no nosso processo. Infelizmente, não tivemos em primeiro grau, e vou falar disso daqui a pouco. Tá? Outro ponto importante é que antigamente, hoje a Previc, né, antigamente se chamava SPC, tinha as mesmas atribuições, tá bom? Então, praticamente mudou de nome, tá? E a instituição
a criação do artigo 48, inciso 8º, pasmem, foi a exigência do próprio órgão fiscalizador, porque quando criou-se o artigo 41 e os demais que asseguravam a isonomia, o que aconteceu? O órgão fiscalizador bateu o olho e falou, opa, meu amigo, isso daqui vai dar buraco no fundo. Então, a gente tem que criar uma obrigação para patrocinador, ou seja, o órgão fiscalizador, que lá em 1984 identificou que iria acontecer um problema grave no plano, prevendo isso, determinou a inclusão do artigo 48, inciso 8º, para assegurar custeio, agora está batendo na gente, falando que não tem aplicabilidade, que não foi recepcionado pela lei, ou seja, no meu ponto de vista, né, e é o que nós levamos para o judiciário decidir, também é mais um absurdo aí que dá uma boa base para a nossa ação. Tá? A Previc, ela foi criada, antes dessa lei de 2019, ela foi criada anteriormente, eu não me recordo o número da lei, essa daí ela revogou a lei que inicialmente criou. E, claramente, no dispositivo da lei, fala o seguinte, a Previc, ela tem que fiscalizar e supervisionar os planos. Em nenhum momento ela tem algum poder de governança, nada disso, ela não pode determinar a alteração de um regulamento. Outro fundamento que foi utilizado na nossa ação. Tá? E, além disso, um que eu já mencionei há pouco, que é justamente a supressão de um dispositivo que trata de custeio, não pode simplesmente acontecer sem qualquer tipo de estudo prévio, porque aí sim acaba ocasionando um desequilíbrio. Ou seja, o órgão fiscalizador que tem que zelar pelo equilíbrio do plano, para que ele assegure o pagamento dos benefícios contratados, ao invés de trazer essa segurança, acaba com essa decisão trazendo, sim, uma insegurança que a gente pretende, através do processo, que seja corrigida. Tá bom? Qual que é o pedido do nosso processo? Sendo bem objetivo. Nosso processo pede que seja declarada a legalidade do artigo 48, inciso 8º, e a compatibilidade com o dispositivo de lei. E por que nós fizemos o pedido nesse sentido? Porque nós não poderíamos fazer uma ação, olha, é nulo a portaria que homologou os regulamentos, porque se a gente conseguir uma decisão, ela vai perder o efeito e o regulamento todo vai perder o efeito. Então, a gente teve que tomar o cuidado de atacar simplesmente o dispositivo que nos incomodava e nos incomoda até então, tá certo? O que o juiz decidiu em primeiro grau? Simplesmente, por incrível que pareça, o Ministério Público ele foi chamado para acompanhar o processo e o Ministério Público fez lá as suas razões, né? Colocou no processo. O juiz, eu acho que gostou bastante, porque o juiz simplesmente na decisão ele falou, julgo improcedente, faço do parecer do Ministério Público o que eu decido. Bem dizer, ele não se deu nem ao trabalho de elaborar a sentença, ele simplesmente transcreveu o que o Ministério Público Federal havia decidido. Tá? Doutor, Oi. Antes de prosseguir, posso fazer uma pergunta? Claro. O artigo 48, inciso 8, do Regulamento Petros, ele tem atingido sua finalidade de assegurar recursos para os PPSPs quando a política salarial da patrocinadora acaba impactando os mesmos negativamente? Então, a princípio, não. Por que não? Porque, primeiro de tudo, o artigo 48, inciso 8º, ele é objeto de diversas ações judiciais. Ações aqui de vocês, ações dos sindicatos, das federações. Infelizmente, o judiciário não tem sido um bom amigo do participante, porque ele é muito lento. Né? Vou dar um exemplo, a conhecida ação aí da 18ª Vara, aqui do Rio de Janeiro, que se discute ali um valor muito considerável, de bilhões de reais, para serem inseridos no plano. Imagina, o processo é de 2001. Deve ter mais de 10 processos apensados, cautelares, diversas demandas apensadas a ele. Várias discussões de nulidade, o processo é de 2001, nós estamos em 2024. 23 anos se passaram, ainda não tem uma decisão de primeiro grau. Ou seja, o judiciário não tem sido um bom caminho, por conta da sua morosidade. A Petros e a Petrobras, eles têm recursos financeiros e recursos, vamos dizer assim, de pessoal
capacitado para procrastinar essas ações quanto tempo eles quiserem. E, além disso, a gente sabe da influência que existe nos tribunais. Então, realmente, o artigo 48, inciso 8º, é uma esperança, é uma boa base para que a gente, vamos dizer assim, coloque uma contrapartida, para que a gente coloque pressão na situação, mas, de fato, ultimamente não tem sido o melhor caminho, mas é um caminho viável e que tem que ser sempre, vamos dizer assim, estressado, né? A gente tem que fazer de tudo para conseguir pressionar, e se não for através do judiciário, junto com o judiciário e com a movimentação de todos os interessados, acabar correndo atrás de algum recurso para o plano. É importante aqui falar algumas situações. Quais são essas situações? Que nos causam bastante preocupação. Primeiro, artigo 48, inciso 8º. O que nós tivemos, vamos dizer assim, de manifestação no judiciário relacionado a ingresso de recurso no plano recentemente? Bom, só decisões que não são muito positivas, né? Vou dar um exemplo, como a doutora mencionou aqui, o IRDR. Quando o TJ aqui do Rio de Janeiro decidiu no IRDR, agora recentemente, ele simplesmente colocou, por isso que eu até ressaltei aquela parte, as patrocinadoras, né? Ele ressaltou que ali trata de uma contribuição paritária, que não existe uma responsabilidade da patrocinadora. 2 minutos, né? doutor. Tá certo, eu acho que eu vou ter que passar um pouquinho. E o que acontece com isso? Se o judiciário, no âmbito de um tribunal, dá uma decisão dessa natureza, essa decisão ainda não foi publicada, certamente os escritórios, eu não atuo nesse processo, mas os escritórios certamente vão ter que embargar essa decisão porque é absurda, né? Então, falando do RDR, agora do Rio de Janeiro, recentemente, o que aconteceu? Nem foi publicado. A Petros e a Petrobras já juntaram em todas as ações do Brasil inteiro que tem esse tema como discussão. Entendeu? Então, olha a preocupação. Aí, quando o juiz de primeiro grau se vê ali testado frente a uma decisão de RDR de um tribunal, acaba que é muito mais conveniente, mais fácil ele falar o não do que o sim, né? Então, vamos um pouco mais além. Vamos falar agora de uma decisão recente, que até foi mencionada aqui, salvo engano, pelo Dimitri, de uma ação do BNDES, do FAPES. Não sei se vocês sabem, acho que foi em 2009, o BNDES aportou um recurso, foram alguns recursos, mas algo em torno de 400 milhões no FAPES, que é o fundo de pensão do BNDES. O que aconteceu? O TCU, ele foi, salvo engano, chamado a responder por isso pelo próprio conselho do fundo, e o TCU decidiu recentemente que qualquer aporte, qualquer dinheiro que entre em qualquer fundo de pensão tem que ser paritário, mesmo esse dinheiro tendo sido um reconhecimento por parte do BNDES de um compromisso que ela tinha relacionado ao compromisso pós-emprego, ou seja, esse pessoal, eles tinham algo parecido com o que nós temos aí de níveis, RMNR, então o BNDES, esses fatores impactaram o plano e, por conta disso, eles entenderam que deveriam fazer esse aporte e o TCU falou que não, que tem que ser tudo paritário. O que está surgindo agora? Porque ele falou, eu vi uma esperança. Porque existe eu não tive acesso a esse documento, porque ele é sigiloso, mas parece que está sendo negociado para aquelas pessoas que migrarem para o novo plano, não precisa devolver o dinheiro, senão vai precisar devolver o dinheiro em 36 meses. Ou seja, o artigo 48 tem sido um desafio a cada dia, mas vamos dizer assim, é uma arma que nós ainda temos. Tá bom? Eu falei aqui um pouquinho da ação. Novos regulamentos, trazer um pouco mais de tranquilidade para vocês. Esperem um pouquinho, doutor, eu vou ter que passar desse tempo, me permita. Se o Jerônimo não ficar bravo comigo, eu vou passar um pouquinho. O que acontece? Novos regulamentos. Eu estou falando do regulamento de 2020. Só que ingressou-se com uma ação popular há algum tempo, inclusive o pessoal lá de São Paulo, lá do litoral paulista, tem muitos, não me recordo quantas pessoas são, mas entraram com uma ação popular, acho que são mais de 100 pessoas, né? E essa ação popular também cobra o artigo 48, inciso 8º.
E quando eles fizeram a alteração em 2020, eles noticiaram ao tribunal, esse processo, salvo engano, deixa eu ver, bom, depois eu vejo, mas eu acho que eu tenho ele aí. Salvo engano, ele é de 2018, por aí, e o tribunal não, a juíza da ação falou o seguinte, olha, o artigo 48 ele não pode ser suprimido do regulamento, porque está sendo discutido aqui se essa dívida tem que ser paga ou não. Então, o que acabou acontecendo é que a juíza determinou que o artigo 48 não fosse extraído do regulamento e determinou que a Previc, Petros tomasse as providências. No regulamento de 2022, que já foi feita uma nova edição, o regulamento foi aprovado com o artigo 48, inciso 8º. E provavelmente vai continuar assim até que permaneça aí válida a decisão do judiciário. Tá bom? E medidas paliativas, aqui eu tinha colocado, né? O que eu acho importante, primeiro de tudo? Eu tinha um monte de coisa para falar, mas não vou poder falar aqui, senão vão me bater. Mas é porque vou passar muito do tempo. Mas o que eu enxergo assim como medidas paliativas que não impactam o plano? Por exemplo, o Dimitri aqui colocou, olha, o maior problema do plano hoje, qual que é? As demandas judiciais. Só que as demandas judiciais que estão aí, vamos ser claros, hoje, pelo menos tendo como base os meus processos, de cada 100 processos, 80 foram pagos, vamos dizer assim. Tem os 20 que, por algum azar do destino, o processo está se arrastando por mais tempo, né? Então, esses são os problemas, porque ele também está pagando o DEST, está pagando o PED, que se originou também para pagar os processos dos demais que já tiveram a sorte de receber antes. Então, lógico, os processos judiciais são um problema que precisa ser enfrentado. Tá certo? Mas nós possuímos também outros mecanismos de aliviar essa situação. Doutor. Tá, eu prometo. E o que acontece? Quais são esses dispositivos? Quais são essas medidas? Vou dar um exemplo lá do Litoral Paulista. Nós somos advogados também do Litoral Paulista. Lá existe uma parte industrial. Esse pessoal que trabalhou na indústria, nós chamamos para pedir a revisão do INSS. Então, fizemos perícias e conseguimos enquadrar a aposentadoria como especial. Em média, o benefício do INSS desse pessoal aumentou R$ 1.500. Tá? Aumentou o do INSS R$ 1.500, o que a Petros fez? Reduziu a Petros, porque ela suplementa. Só que, ao momento que ela reduziu 1.500 do benefício, esses 1.500 foi reduzido agora e para daqui 10, 20 anos, durante toda a expectativa de vida dessa pessoa. Além disso, reduz o quê? A contribuição normal, a contribuição extraordinária, né? Então, essas pessoas estão colaborando para o plano. Se a gente pegar 500 pessoas aí que conseguiram uma redução de 1.500 por 20 anos, imagina quantos milhões aí que não acabam impactando o plano. Então, eu acho importante tomarem medidas para revisar o benefício, eu digo da aposentadoria especial, revisão de teto, entre outras. Inclusive, nós mandamos ofício para a Petros, falando, olha, Petros, incentive as pessoas a ingressarem com ações contra o INSS para desafogar o nosso plano. Mas a Petros, infelizmente, não nos deu retorno. Tá bom? Então, eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou parar por aqui. Em respeito aos demais colegas que também precisam se expor, tá doutor. Bom? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada pelas contribuições e esclarecimentos. Tá ótimo. Ficaremos por aqui. Sim. Dando continuidade para completar o nosso ciclo de apresentações, vamos ouvir a doutora Marcelise, de forma remota, do escritório Mauro Menezes Advogados. Doutora, obrigada pela presença. É sua palavra. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria lamentar... Deixa eu... Ainda estamos sem som. Estamos sem som. A doutora está escutando a gente, doutora? Mas nós não estamos te escutando. Consegue aumentar o volume, doutora? Ainda não.
Ela está em contato aqui com o setor de comunicação, com o Rodrigo. Tá? Peço só um pouquinho de paciência dos senhores. Dando seguimento, enquanto normaliza aí com a doutora Marcelise, conseguiu, Rodrigo? Posso dar continuidade aqui? Tá, eu vou transmitir algumas perguntas dos nossos associados, que nós recebemos de forma remota e também presencial. A primeira pergunta eu vou direcionar para o diretor Jerônimo, eu acredito que seja para ele, sim. Tereza Soares fez a pergunta. Todos somos vítimas dos PEDs. É possível mover uma ação coletiva contra a Petrobras para que ela pague aos beneficiários da Petros as dívidas que ela deu causa? Assim sendo, como a Petrobras tem ações na Bolsa, o julgamento seria internacional? Exemplo, a ação movida contra a Samarco pelo acidente de Mariana está sendo julgada numa corte internacional. Os PEDs são um verdadeiro acidente, catástrofes nas nossas vidas. Doutor? Bom, pela ordem, Tereza, né? Ô, Tereza, em função Oi, você está me ouvindo? Pela ordem da pergunta, na verdade, esse tipo de ação que você indaga, e me corrijam o Mauro e a Tatiana, principalmente, né? Nós temos dezenas de ações desse tipo. Dezenas de ações já em andamento. Então, o que você pode fazer, para que você tenha, digamos assim, um conhecimento mais profundo em relação à sua pergunta, é procurar saber, e a Ambep pode te ajudar, se você tiver dúvidas em relação à minha afirmativa, que é o seguinte: existem dezenas, talvez centenas, de ações que tratam exatamente da questão que você levanta na sua pergunta. A segunda parte dela, no que tange à internacionalização desse debate. Na verdade, do ponto de vista da legislação brasileira, aplicável ao nosso problema, ao nosso drama, não é algo a ser cogitado no momento. A analogia que levou a sua pergunta, provavelmente, é aquela ação adotada pela Petrobras no mercado norte-americano, envolvendo alguns bilhões, segundo informações da imprensa, eu não tenho os dados concretos, mas que são de natureza diferente da questão que a gente vive através dos PEDs. Então, nesse momento, não há, na cogitação, nem da Ambep, e nem não tenho autorização para falar em nome das federações, dos sindicatos ou de outras associações, nós não cogitamos, por falta de adequada aplicação legal, da internacionalização dessa questão. O terceiro item, ou ficamos só nos dois? Oi? Tá bom. Então é isso, Tereza. Espero ter respondido a sua pergunta. A outra pergunta que... Obrigada, doutor. A outra pergunta que recebemos, acredito que esteja aqui presente, o Silvio Cinedino, né? Perfeito. Eu vou direcionar aqui para o doutor Marcos Coelho. Como você entende que a nossa ACP da 18ª Vara do Rio de Janeiro, interposta em 2001, não tem ainda sequer decisão de primeira instância passados 23 anos? O CNJ não pode ser provocado no sentido de exigir o julgamento? Bom, Silvio, já falei um pouco dessa ação, né? A princípio, eu acho que nem é interessante para a gente que saia um julgamento neste momento, porque nós estamos num momento que o judiciário, como eu disse, não tem sido muito nosso amigo.
né? O que a Petrobras e a Petros fizeram? Elas contrataram pareceristas renomados, né? E esses pareceristas renomados juntaram seus pareceres no processo, né, em memoriais, falando que a Petrobras não teria responsabilidade, principalmente em relação ao artigo 48, que não se aplica, que não tem a responsabilidade exclusiva e por aí vai. Tá? Nós contratamos um renomado, no caso da federação, nós contratamos um renomado também parecerista, né? Juntamos lá o nosso parecer, só que também tem um parecer do Ministério Público, que não nos ajuda, e o parecer do Ministério Público, ele aborda praticamente 2 pontos, né? Que ele, vamos dizer assim, opina até pelo acolhimento. Eles falam que não seria possível de calcular, e o outro, que a responsabilidade seria paritária, ou seja, nós temos ação, temos muito que debater, contratamos pareceristas, fizemos memoriais, e recentemente, como eu disse, tem diversas ações cautelares apensas a ela. Recentemente, numa dessas ações cautelares, nós pedimos uma perícia atuarial, porque nós entendemos que houve ali um equívoco em relação a um pagamento específico, que soma uma fortuna, e certamente, por estar apenso, acredito eu, que o juiz não vai julgar, a juíza, né, ela não vai julgar o mérito da ação da 18ª tão cedo. E, além disso, talvez não nos seja interessante o julgamento neste momento, porque nós estamos num processo de negociação com a Petrobras, tentando criar uma alternativa para os participantes. Não sabemos se essa alternativa vai ser possível e se vai ser viável, né? Isso só o tempo nos dirá, tá bom? Obrigada, doutor. Temos uma pergunta, vamos prestigiar também os nossos associados que estão acompanhando de forma remota no YouTube. Desculpa se eu não souber mencionar o nome, Soichiro Miyagi. Eu acredito que essa pergunta pode ser direcionada aqui também, que foi no momento da apresentação da doutora. Como participar se toda essa negociação está sob um manto de sigilo que impossibilita o conhecimento dos dados que norteiam essas propostas? Se não me engano, ele não está mencionando a questão que o doutor Jerônimo falou sobre o grupo de trabalho? Acredito que seja isso. Né? Ah, tá. Porque Desculpa. sobre sigilo, em relação ao que eu falei, já tinham sido levantados os sigilos da operação e a gente está tendo acesso à documentação. Se for relacionado a isso, a gente tem acesso à documentação do Ministério Público atualmente através das próprias ações que ele ajuizou. Qualquer advogado tem acesso, né, com o certificado digital, e a gente conseguiu, inclusive, já juntar na nossa ação. Perfeito, doutora. O doutor quer complementar a fala? Bem, Soichiro, se estiver assistindo virtualmente, né, eu espero que sim, eu acrescentaria o que a doutora Tatiana colocou, o seguinte: eu já abordei essa questão aqui, numa manifestação anterior, e sem ter sido provocado, porque é uma questão que angustia todos nós, certo? O fato de que, pelo acordo de confidencialidade assinado pelos membros do GT, da Petros e da Petrobras, tá? E das suas respectivas assessorias técnicas, certo? E não tem como, era pegar ou largar. Eu disse ao Soichiro que nós, do GT, estamos apanhando muito, injustamente, porque não tem alternativa. É muito fácil falar em manto de ilegalidade, ou em manto disso ou daquilo. Eu estou saindo um pouco do meu estilo de prudência no que eu falo, estou sendo claríssimo. Essas alegações de manto de confidencialidade não é um manto, é uma exigência colocada pela... Eu acho que o som... Vocês estão me ouvindo? Tá. Esse manto de confidencialidade, na verdade, ele é fruto de um acordo de confidencialidade, onde todas as entidades e associações, inclusive a Petro e a Petrobras, porque nós também, que estamos do outro lado, nesse embate com a Petrobras e um pouco com a Petros, também tivemos que abrir algumas das nossas estratégias e alegações. Então, Soichiro, eu só acrescento aquilo que eu já falei
acrescento o que a doutora Tatiana falou, para lhe dizer que os adjetivos que são atribuídos ao GT são injustos. Agora, os adjetivos atribuídos à sua expectativa e a de milhares de participantes não são justas nem injustas, são absolutamente compreensíveis. Obrigada, doutor Jerônimo. Acredito que a doutora já está a posto. Perfeito. Então, vamos completar o nosso ciclo de apresentação. Bom dia mais uma vez, doutora Marcelise. Bom dia a todos e todas. Acho que agora estão me ouvindo. Isso, agora estamos ouvindo a doutora perfeitamente. Doutora. Que ótimo. Obrigada, Ricardo, que contribuiu aqui para a solução da questão técnica. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu lamento muito não poder estar com vocês presencialmente, daquelas coisas de quem depende de voos, né? A gente teve um overbooking hoje de manhã no voo da Gol, uma fila de pessoas lá aguardando para embarcar para o Rio, para Santos Dumont especificamente, e não conseguiram, como eu não consegui. Mas vamos lá, a tecnologia ajuda a gente a resolver esse tipo de problema. Em primeiro lugar, eu queria agradecer também o convite que a Ambep me fez. Meu nome é Marcelise Azevedo, eu sou advogada aqui em Brasília, sócia e diretora do escritório Mauro Menezes Advogados, que presta assessoria jurídica para a Ambep. É o que a gente chama de assessoria jurídica, digamos assim, nacional, né? Nós abordamos e tentamos compreender todos os temas, toda a dimensão do que é o trabalho jurídico para a Ambep, né? E me coube aqui nesse dia, nesse painel, falar um pouco sobre a jurisprudência dos tribunais superiores em torno de temas previdenciários, de temas de previdência complementar e de temas de interesse dos participantes da Petros, e falar um pouco sobre conjuntura, não só da jurisprudência, mas falar também de conjuntura. Vou tentar ficar dentro do meu tempo, estou aqui vigiando, viu, Liliane, também. Bem apertado, mas a doutora tem os seus 15 minutos. Estou aqui vigiando meu cronômetro. Perfeito. Fique à vontade. Vamos começar um pouco falando sobre a tendência histórica dos tribunais superiores quanto ao julgamento de temas previdenciários, né? Então, quando eu falo de tribunais superiores, eu estou falando do STF, claro, em primeiro lugar, do STJ, que também julga demandas previdenciárias, e do TST, que julga demandas previdenciárias também, né? Tem uma competência um pouco mitigada, mas em alguns temas ele tem discutido questões previdenciárias. Bom, em primeiro lugar, eu preciso ser bem honesta e sincera com vocês, nós não temos muitas vitórias para comemorar nos tribunais superiores em temas de previdência, de uma forma geral, né? Nós temos temas importantes em torno da previdência que mais afeta os participantes da Petros, que é o regime geral de previdência e o regime de previdência complementar, que nós não podemos dizer que são excelentes decisões ou decisões que tragam resultados muito bons para os participantes. Por exemplo, a gente tem de recentes decisões com relação à desaposentação, por exemplo, que considerou que a desaposentação não é um direito daquela pessoa que se aposenta e volta a trabalhar no INSS, é uma decisão do Supremo. Nós tivemos muito recentemente a decisão da revisão da vida toda, que é uma discussão contra o INSS, que o Supremo também não deu ganho de causa àquele aposentado vinculado ao INSS. Temos também como exemplo para dar a discussão em torno das alterações regulamentares nos planos de previdência complementar, em que o STJ, depois o Supremo nem quis discutir esse assunto, entendeu que a alteração que acontece no plano de previdência complementar, ela atinge, sim, quem está na previdência complementar, desde que essa pessoa não tenha preenchido os requisitos para a aquisição do direito ao benefício previdenciário. Essa foi uma decisão bastante ruim, controvertida, que permitiu que mudanças sejam feitas no regulamento sem que se tenha muito controle sobre isso, pelo menos da parte do participante. E a gente não pode deixar de falar, obviamente, da reforma da Previdência, que mudou regras do regime geral de previdência social e mudou regras do regime próprio de previdência, e que nós não conseguimos superar essas alterações discutindo as inconstitucionalidades delas perante o Supremo. Então, assim, num panorama rápido, né, num pano rápido em torno do que a jurisprudência dos tribunais superiores traz para a Previdência de uma forma geral e para a Previdência complementar de uma forma específica, nós não temos grandes decisões.
E isso, quando eu estou falando, não estou falando de decisões em processos específicos, eu estou falando de uma forma geral. Os tribunais superiores não têm decisões muito favoráveis aos participantes, aos aposentados, aos pensionistas. E por que? Qual o meu entendimento com relação a isso? Por que isso acontece? Eu acho que tem muita força o argumento econômico. Né? Então, nessas discussões, tem muita força o argumento de que essas decisões podem ser geradoras de déficit, que essas decisões podem levar a uma impossibilidade financeira de arcar com os valores que essas decisões vão gerar. Então, esse argumento econômico é um argumento muito forte, né? Que está ali subjacente, né? De forma subliminar, vinculada às decisões que o Supremo toma, ou que o STJ toma, ou que o próprio TST toma com relação a demandas de natureza previdenciária. Recentemente, nós tivemos uma vitória importante. Eu como advogada, acompanho e sou assessora de outras entidades de previdência, de participantes e de assistidos. Recentemente, nós tivemos uma decisão no Supremo, talvez alguns de vocês conheçam a tese, que é da tese das mulheres pré-79, esse é o nome da tese. Né? É uma tese de participantes da FUNCEF, em que o STF entendeu que era inconstitucional um contrato de previdência que estabelecia regras diferentes de concessão de aposentadoria entre homens e mulheres. O Supremo, então, naquela ocasião, essa decisão já tem de 2019, entendeu que a forma que a FUNCEF escolheu para fazer o cálculo do benefício previdenciário das mulheres estava levando a uma desigualdade, digamos assim. E analisando os princípios constitucionais, entendeu que essa desigualdade estava presente nessa situação e deferiu o direito às mulheres de ter o cálculo feito da mesma forma que o cálculo era feito para os homens, mulheres que ingressaram na FUNCEF, por isso o nome Mulheres pré-79, antes de 1979, na Previdência da FUNCEF. Isso foi uma vitória importante, mas eu diria que é uma vitória pontual. De uma forma geral, nós temos resultados não tão positivos nos tribunais superiores. Isso também faz com que nós tenhamos que considerar que, e os colegas que me antecederam também já falaram sobre isso, que nós temos atores jogando do outro lado. Né? Nós temos do outro lado, em contraponto às demandas dos participantes, dos assistidos e dos aposentados, nós temos jogo, digamos assim, né? Jogo do ponto de vista da movimentação nos tribunais superiores. Eu diria que nós temos como principais jogadores, né, do outro lado, as próprias patrocinadoras, né, a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a ABRAP, que faz o trabalho dela de alguma forma de defesa dos interesses das entidades fechadas de previdência complementar, das entidades de previdência complementar de uma forma geral. E nós temos também a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, que quando entra no jogo, digamos assim, no jogo jurídico, ela puxa a AGU, porque a AGU, né, que faz a defesa, ou faz a defesa dos interesses, digamos assim, ou das tendências e demandas que a Previc tem no judiciário. Eu posso dar como exemplo uma discussão que está acontecendo agora, que está no Supremo, chegou esse ano, que é a discussão em torno da solidariedade entre reservas de fundos diferentes, com patrocinadores distintos, porém administrados por uma mesma entidade. Né? Essa discussão sobre a solidariedade entre essas reservas de fundo é uma discussão que está no Supremo, e a ABRAP discute isso no Supremo fortemente, e a AGU entrou como Previc, como amicus curiae nesse processo, para defender, e a argumentação da Previc é essa, defender a rigidez do conjunto das previdências complementares. Né, das previdências complementares, nesse caso, das fechadas. Né? É uma ação da ABRAP que a AGU ingressou como amicus curiae. Então, isso é para dizer o quê? Que a gente tem, do outro lado, uma força, e o colega estava falando sobre isso, pareceres contratados, etc. Tudo isso faz parte do conjunto de elementos que a gente precisa enfrentar no cotidiano das discussões e das demandas aqui nos tribunais superiores em Brasília.
O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, não sei se vocês sabem, mas em determinado momento ele perdeu a possibilidade de discutir previdência complementar. Ele discutia a previdência complementar como um todo, né, completamente, porque se entendia que era uma discussão vinculada ao contrato de trabalho, e efetivamente e vocês que são mais antigos, quem é mais antigo sabe que se assinava o contrato de trabalho ao lado da assinatura do contrato de previdência complementar. Era condição, muitas vezes, em algumas entidades de previdência, era condição para se começar a trabalhar. Não podia entrar no trabalho se não assinasse ali o contrato de previdência complementar. Então, por muito tempo, a Justiça do Trabalho entendeu que estava absolutamente relacionada esses dois direitos, esses dois contratos. Mas, hoje, né, a situação não é essa, depois de muita discussão e de uma decisão no Supremo, a Justiça do Trabalho deixou de ser responsável, como a gente chama no jargão jurídico, deixou de ser competente para as demandas de previdência complementar. Mas ela ainda busca puxar para ela uma ou outra competência, uma ou outra discussão, sempre sofrendo também, quando busca essa competência, sempre sofrendo um empurrão, digamos, das entidades fechadas, que não querem ver a Justiça do Trabalho envolvida nessa discussão, porque a Justiça do Trabalho tende a ser mais favorável, ou tendia a ser mais favorável nas discussões mais favoráveis ao participante. Então, hoje ela se mostra interessada em julgar alguns temas, né? Especialmente ela julga o tema das indenizações decorrentes de falha no contrato, na prestação do contrato. Então, uma patrocinadora que, por falha da patrocinadora, por erro da patrocinadora, impede que o participante usufrua plenamente do direito previdenciário dele, essa patrocinadora, e aí empregadora, ela pode ser acionada na Justiça do Trabalho para essa discussão, né? A Justiça do Trabalho tem aceitado discutir esse tema, veja, mas ela não considera um tema previdenciário, ela discute uma indenização por parte da patrocinadora. Então, provavelmente, alguns de vocês já viram discussões mais recentes de temas que parecem ser temas de previdência complementar, ou são temas vinculados à previdência complementar acontecendo no seu trabalho. Eu tendo a considerar que o seu trabalho é um pouco mais favorável às discussões. Um pouco mais, não é nada extremamente significativo, mas ela tende a ser um pouco mais favorável às nossas discussões, às nossas demandas, né? Então, como uma avaliação geral em torno, né, dessa questão, eu já estou aí já falei 10 minutos e ainda não falei de um assunto bastante importante, que eu vou chegar lá. Nós temos um judiciário que precisa de muito trabalho, né? Muito trabalho, muita presença, como disse o colega, distribuição de memoriais, elaboração de parecer, muito trabalho de gabinete. O trabalho nos tribunais superiores envolve bastante isso, né? O trabalho de gabinete, o trabalho de convencimento de assessores, a entrega de memoriais, de pareceres. E mesmo assim, como nós temos essa discussão em torno desses argumentos econômicos, né, que tem uma certa força, nós temos, às vezes, um resultado que não é o resultado que nós consideramos o mais justo e o que merecem os participantes, os assistidos e os aposentados. Então, assim, num panorama geral, é isso. Eu posso responder perguntas depois sobre esse assunto. Também gostaria de falar muito rapidamente sobre um assunto que tem sido bastante comum, e aí eu falo aqui como assessoria da ANBEP, que são as tentativas de golpe e as fraudes que os associados eventualmente têm sido vítimas por golpistas mesmo. Não são colegas advogados, não, por favor, não são colegas advogados que fazem esses contatos, contatos que ou buscam recebimento de valores, dizendo que estão vinculados a processos ajuizados pelos colegas advogados ou pela própria associação, ou então são pessoas que têm o seu nome associados a uma associação
ao qual eles não são associados. Né? Então, a pessoa não é associada de uma determinada associação de participantes ou de aposentados e começa a ter descontos, especialmente no INSS, na sua aposentadoria no INSS, que essas supostas associações ou supostos vinculados à associação fazem esses descontos. É preciso ter bastante atenção com isso, é preciso buscar informação junto à associação com relação a isso, e ter clareza de que a comunicação com a associação é o que vai fazer você ter certeza que você não está sendo vítima de nenhum golpe, de nada parecido. Agora, também é importante dizer, e isso é uma ação, inclusive, que está sob nossa responsabilidade, que a associação, a ANBEP, é seríssima. Ela não faz nenhum tipo de vinculação de ninguém a ela sem a autorização dessa pessoa. Né? Então, uma ação que nós estamos cuidando é que, aparentemente, teria havido uma ligação de uma pessoa com a associação sem que ela fosse associada, o que não é verdade. Nesse caso, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir esclarecer esse caso dessa ação. Essa é a única ação que nós temos no momento, né? Uma ação que até é bastante singela e que deve se resolver com certa tranquilidade. Né? Eu acho que, para não me alongar mais, Liliane, pelos atrasos da minha conexão, etc., eu vou encerrar por aqui e fico à disposição para perguntas de todos e todas. Obrigada, Liliane. Obrigada, doutor Jerônimo. Obrigada, doutora Marcelise, pela sua apresentação, pelos seus esclarecimentos, tá? E nós estamos com o nosso tempo bem apertado. Então, por isso, a gente vai encerrar nosso painel jurídico e eventuais perguntas que não foram respondidas, nós vamos responder, vamos fazer publicação nas nossas redes sociais e os doutores também vão permanecer com a gente aqui durante o evento e fico à disposição de todos. Agradeço muito aos doutores, agradeço a doutora Marcelise, a presença dos associados, doutor Jerônimo também, né, pela presença e a contribuição de todos. Obrigada, boa tarde para todos. Agradecemos também a nossa moderadora Liliane por aprofundar também esse tema. Eles vão ao centro agora fazer aquela fotografia que não podemos deixar de fazer. Irão receber também pelas mãos do conselheiro João Damião de Santana a lembrança da ANBEP pela participação. Quem entregar dois, depois eu pegar aqui. Eu vou ajudar o senhor. Vamos lá. O senhor pode entregar? O senhor pode entregar para eles? Fazemos então a entrega, pedimos que aceitem. Doutor Marcos Coelho. Obrigada. Doutor Jerônimo. Isso, perfeito. Doutora Liliane. Essa é da Tatiana. Pode trocar? Liliane. Isso. E tenho certeza que ficaram muito felizes em receber mais uma salva de palmas, encerrando então esta sessão.